Metáforas e poesias, né? A Bíblia coloca muito dessa linguagem de metáforas e poesias para nos fazer refletir, para nos fazer ponderar ideias e olhar uma situação por vários ângulos. Mas um dos livros da Bíblia que mais reúne poesias é o livro de Salmos. Talvez seja por isso que ele seja um dos livros mais lidos por toda a humanidade. Dos livros da Bíblia, dificilmente uma pessoa não conhece o livro de Salmos. Vamos ponderá-lo agora, juntos? Os Salmos, então, ele reúne essa série de escritos que foram feitas por canções dentro do templo, que eram cantadas dentro do templo, ou orações familiares. E eles foram reunidos ao longo do tempo para formar uma história coesa, uma história sobre a ação de Deus, a relação de Deus com a humanidade. Então esses salmos, longe de estar de uma forma aleatória dentro do livro de Salmos, ele está formando uma história totalmente linear sobre a ação de Deus, sobre os acontecimentos que tiveram ali em Israel, toda a destruição do templo, e isso serve para que gerações futuras pudessem ter acesso a esse maravilhoso livro. Então vamos explorar aqui, começando pela sua quantidade. Temos 150 salmos ali. Só que é interessante que a gente vai observar que o Salmo 1 e o Salmo 2, eles servem como uma pequena introdução para aquilo que virá depois. O Salmo 1 vai nos lembrar de uma pessoa justa, que está plantada junto ao ribeiro das águas, muito a nos levar perto do Éden, quando Deus cria o Éden e as águas fluem daquele local, trazendo vida para toda a terra. E é ali que este homem justo está plantado, junto ao ribeiro das águas que nunca para de florescer. E a pergunta vem, quem é esse homem justo? E aí na introdução, ainda no Salmos 2, ele lembra do Messias, do ungido, né? Que ali, quando a pessoa lia, ela lembrava muito de Davi. Só que nós podemos ver essa forma profética dos Salmos também, de lembrar do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele justo, na qual todas as nações perseguem, mas ele continua de pé. Então, dada a introdução do Salmos 1 e do Salmos 2, nós temos uma história ali dividida em 5 partes. Os Salmos, eles se divide corretamente em 5 partes para poder formar essa história. Mas antes de falar das divisões, vamos ponderar um pouco da história de Israel. Imagine que o templo ele sempre foi um lugar para você poder fazer os sacrifícios, entoar cânticos, né? E toda aquela cena onde você demonstrava claramente, onde para todo mundo que tivesse ali indo para o templo poderia ver que Deus governa a humanidade. Os sacrifícios eram feitos, orações eram dadas e louvores eram cantados. Só que teve um impacto em Israel, a destruição do templo. E isso causou uma série de desconforto para aquele povo, onde não se via mais um lugar onde você podia se reunir e fazer isso. Os Salmos veio para suprir essa lacuna. Ele é um templo de Deus literário, onde as pessoas podem se encontrar e entoar suas orações, seus cânticos e ouvir as histórias que Deus fez na humanidade. E assim, não importa onde você esteja, exilado, você sempre terá um lugar para se encontrar com Deus, e os Salmos cumprem isso. Eu anotei aqui as divisões das 5 partes dos Salmos, né? Que vai do 1 ao 41, a primeira parte, 42 ao 72, a segunda, 73 ao 89, a terceira, de 90 a 106, a quarta, e 107 a 150, a quinta parte. E a gente consegue visualizar. A primeira e a segunda parte lembram das histórias complicadas de Davi, né? Todas as suas trajetórias, as suas vitórias e as suas derrotas. Só que depois, na parte 3, lembra da queda de toda a sua família. Então a parte 3 está concentrada muito na queda da família de Davi. Só que as 2 últimas partes, a quarta e a quinta, nos trazem esperança. É essa esperança que os Salmos tenta trazer para todos nós que entramos nesse templo literário, que o nosso Messias vai voltar e que ele vai triunfar sobre todas as nações. Não deixe de ler os livros de Salmos.